Olá, querido telespectador do Terceiro F News. Estamos aqui ao vivo, diretamente do SESI de Paratibe, onde está acontecendo o júri simulado sobre diferentes governos que transcorreram no nosso país. Onde também testemunhas que viveram e sentiram na pele as consequências de cada governo vão citar um pouco a sua visão do que elas passaram. Vamos para os nossos repórteres, Gabriel Augusto e Érico da Mota. E aí, meninos, o que essas pessoas estão falando? Quais são as divergências e as situações que elas passaram? Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, telespectador do Terceiro F News. Estou aqui com o primeiro entrevistado que acaba de sair da sala. Boa tarde, senhor. Poderia informar o seu nome e qual o seu envolvimento com o governo de Fernando Collor de Mello? Meu nome é João Ferreira e eu trabalhei no governo de Fernando Collor. Boa tarde, senhor João Ferreira, presidente. Eu gostaria de saber qual a sua opinião quanto ao combate à corrupção tão prometido na campanha de Fernando Collor de Mello e como ele fez isso no seu mandato. Bom, o combate à corrupção do governo de Fernando Collor de Mello foi totalmente oposto do que ele prometeu. No começo ele prometeu combater a corrupção, porém logo trouxe o plano Collor, que bloqueou as poupanças da população e trouxe uma lição de moral pra gente, né? Que nenhum presidente está acima da lei. Muito obrigado, senhor. Um prazer saber a sua opinião. Bem, Yasmin, estaria aqui no aguardo de mais um entrevistado para entrevistar e é isso. Estou aqui com mais uma testemunha que acabou de sair da sala. Boa tarde, senhora. Senhora não. Mariana Alves Costas, sou economista e professora universitária. Boa tarde, senhora, doutora. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os problemas econômicos do governo Dilma Rousseff, como economista estudado. Na visão econômica, o governo de Dilma esteve o ápice de uma grande crise econômica em 2014, porque ele desencadeou altos gastos públicos e também aumentou o desemprego de muitos brasileiros e aumentou também o poder de compra, ou seja, desencadeou a desigualdade social. Também teve os rumores da corrupção da Petrobras, que caiu a credibilidade dos investidores e aí sujou a imagem do Brasil mundo afora. Essa revolta e instabilidade do governo trouxe o impeachment da presidente em 2016. Muito obrigado pela sua opinião, sempre muito importante saber a opinião de uma doutora estudada. Estarei aguardando mais uma testemunha para poder entrevistar. Estou aqui com mais uma testemunha. Boa noite, senhora Maria. Como o governo Getúlio Vargas afetou sua vida e ele cumpriu suas expectativas? Olha, o governo de Getúlio Vargas foi pior do que eu imaginava, entendeu? Eu esperava uma democracia, vivia um tempo de opressão, repressão e uma ditadura disfarçada. E a gente era silenciado, a gente não podia falar o que pensava, porque se falasse a gente podia sumir da noite pro dia sem ter explicação nenhuma. Então eu não foi o que esperava, entendeu? Até porque ele se dizia pai dos pobres, mas na verdade todo o poder estava na mão dele mesmo e sendo pobre, sendo rico, sendo contra ele, era somente mais um, e era morto, sumia ou era preso. Bem, eu acho que é isso. Voltaremos ao estúdio e Yasmin dará prosseguimento à reportagem. Que situação tensa, repórter. Vamos agora para o nosso repórter Érico, onde ele trará mais notícias sobre os telespectadores e outras visões. Boa tarde, estou aqui com mais uma testemunha. Boa tarde, qual é o seu nome e no que você trabalha? Boa tarde, meu nome é Maria Helena Duarte e atualmente eu sou estudante de História na Universidade Federal. Bom, no seu ponto de vista, levando em consideração esse contexto que você vivenciou na universidade, como ocorreu essa parte da censura nas universidades? A censura era terrível, a gente teve nossos livros confiscados, músicas vetadas, os jornais eram apagados com tinta preta. O governo inteiro prometeu um milagre econômico, mas na realidade o nosso milagre seria conseguir viver sem medo. Estamos aqui com o seu Antônio. Bom, seu Antônio, no que você trabalha? Eu trabalho como repórter de mercado. Bom,
No seu ponto de vista, levando em consideração que você é um indivíduo com uma baixa renda, no governo do presidente JK, existiam muitas desigualdades sociais. Bom, na época existia sim bastante desigualdade social, principalmente das pessoas que tinham uma renda fixa, querendo ou não, melhor que a minha, né? Como eu era repórter de mercado, eu tinha uma renda fixa baixa. Em relação ao que eu ganhava, assim, eu era muito discriminado, sabe, por ter uma renda baixa, e é isso. Muito obrigado, seu Antônio. Eu estou aqui com mais uma testemunha, então, qual é o seu nome e no que você trabalha? Meu nome é Ana Lúcia Barbosa e eu era secretária na época que Jânio Quadros assumiu a presidência no Brasil, em 1961. Muito prazer. Qual é a sua opinião a respeito dessa postura de Jânio Quadros, que é considerada mais conservadora, e sua opinião a respeito das leis que ele criou em seu governo, que provavelmente hoje em dia serão consideradas meio estranhas? Sim, no caso essas leis foram a proibição do biquíni nas praias, o lançamento do perfume no carnaval que não podia, e os costumes populares, como por exemplo, aos domingos as famílias não podiam jogar futebol, e eu sou contra isso. E além disso, teve uma renúncia inesperada de Jânio Quadros, onde ele assumiu a presidência, e logo em seguida ele disse que foi pressionado por forças terríveis, e nisso ele não falou quem eram essas forças terríveis, deixou vago. Isso causou sua renúncia, e ele foi um presidente com autoritarismo, o cargo dele marcado assim, questões excêntricas e o abandono do cargo. Tá certo, muito obrigado.